olhar para comportamento. Então, eu passei anos tentando mudar comportamento, no sentido mais básico da coisa. Então, se eu quero parar de gritar ou de xingar alguém no trânsito, ou de ficar nervoso no trânsito, revidar uma fechada, revidar alguém que não deu seta, alguém que te xingou, respira fundo, medita, para controlar o comportamento, para controlar aquela carga que vem que dá vontade de você reagir. Esse foi um dos maiores erros que eu cometi e que as pessoas vão cometendo. Por que esse é um grande erro, né? O comportamento é um resultado. O comportamento é um resultado. E de onde surge o comportamento? O comportamento surge de uma base muito enraizada, bastante fundamentada, que são as nossas emoções. E quando eu falo de emoções, eu não estou falando de tristeza, raiva, alegria, medo, não estou falando dessas emoções. Eu estou falando de emoções que estão atreladas a memórias emocionais, estão atreladas a valores, estão atreladas a crenças, que eu chamo de convicções, né? Esse pacote, valores, crenças, percepções, tudo aquilo que compõe aquilo que a gente acredita como ser certo, errado, bom, ruim. Então, quando eu ataco o comportamento, é como se eu estivesse podando uma roseira. Então eu tento controlar aquela fúria no trânsito, tentando meditar, respirar fundo, aí eu podo aquele comportamento. Mas eu podo a ponta da roseira, a roseira não morre, ou seja, aquele comportamento, ele por si só não morre. Vai nascer outros comportamentos, que eu estou reprimindo algo dentro de mim. Porque o que gera o comportamento, a faísca do comportamento, além dos gatilhos externos, né, que é o trânsito caótico, por exemplo, alguém mal educado no trânsito, por exemplo, além desses gatilhos, o que o gatilho faz é startar dentro de você, dar o start, é tipo apertar o controle remoto de ligar a televisão. Ele liga um programa que já está dentro de você. Esse programa são as cargas emocionais, as memórias emocionais que está dentro de você. Então não adianta eu podar a ponta da roseira que vai crescer outro. Não adianta eu reprimir esse comportamento de fúria que vai para algum lugar esse comportamento. Gera tensão no corpo, dor nas costas, que era o meu caso, problema no estômago. Algumas pessoas não conseguem dizer não para o chefe ou para outras pessoas, mas criam úlceras dentro do corpo. Ou de tanto nervosismo, de tensão em função de problemas no relacionamento, problemas financeiros, criam úlceras, criam problemas estomacais, porque para algum lugar vai a carga emocional. Então tá bom, Renan, então eu tenho que brigar no trânsito? Você devia ter brigado no trânsito para que a sua história fosse diferente? Não, a questão não é brigar ou não brigar no trânsito, a questão é como que eu paro de fato de me comportar assim no trânsito. Estou dando um exemplo aqui, tinha os gritos com as minhas filhas, tinha coisas absurdas que eu cometia, beber, encher a cara, passar vergonha na frente da minha família, algo que eu nunca desejei. Se é isso que você deseja para você, é outra história, eu nunca desejei isso. Eu não gostava de ser essa pessoa que bebia para ficar alegre, que bebia, enchia a cara, esquecia o que aconteceu no outro dia, sabendo que as minhas filhas me viram daquele jeito. Eu não gostava de ser assim. Então, podar a roseira é a mesma coisa que tentar controlar ou eliminar um comportamento pelo comportamento. Você não muda comportamento pelo comportamento. Você muda comportamento dando passos atrás. São 2 passos atrás, até você se deparar com as cargas emocionais que estão dentro de você. Então esse foi o maior erro, um dos maiores erros, né? Eu falei que era o menorzinho, esse foi um dos grandes erros que eu cometi no meu processo, a ponto de achar que eu não era uma pessoa comprometida, a ponto de acreditar que de fato eu era incapaz, porque eu não conseguia mudar o comportamento. E aí eu estava fazendo cursos, lendo livros, fazendo terapia, inclusive pessoas falando, dando a entender, falando claramente, nem dando a entender, que eu era uma pessoa não comprometida comigo, com a minha família, com a minha profissão. E tudo isso, obviamente, estava ligado à mudança de comportamento. Então esse foi um grande erro que me fez ir muito mais para o fundo do poço do que trazer algum benefício. Obviamente, eu focando nisso, eu aprendi que não era assim que se fazia, né? Mas tive que apanhar muito para entender que você não muda comportamento, seja ele de vício com comida, vício com drogas, vício com qualquer coisa, tentando inibir só o comportamento. O que faz gerar o seu comportamento é 2 passinhos para trás. 2 passinhos para trás é comportamento, sentimento, emoções. É aqui que está a base dos seus comportamentos. É aqui que você deve focar. É aqui que eu aprendi a focar para mudar os meus comportamentos.